Desenvolvimento de um malware como Process Injection. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, queria pedir que passasses as minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, porque é a forma mais fácil que tens de entrar em contato comigo e porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking. O canal também já tem um servidor do Discord, onde estás completamente à vontade de entrar e partilhar todo o teu conhecimento e experiência com as outras pessoas. E se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos desenvolver um malware que vai utilizar a técnica de Process Injection para conseguirmos executar a nossa shellcode na memória de outro processo. Mas antes de passarmos já para o desenvolvimento do código, vamos perceber como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos. Para começar, o que é um programa e o que é um processo? Um programa é a compilação de uma série de instruções escritas numa linguagem como C, C++, para a linguagem máquina, ou seja, Assembly. Se nós não executar o nosso programa, ele não vai fazer nada. Mas assim que nós executamos o nosso programa, vai ser criado um processo dele na memória e só assim o código que está no nosso programa vai ser executado. Portanto, um processo nada mais é do que um código em execução na memória. Se nós abrirmos o nosso gestor de tarefas, vamos ver que temos muitos processos ativos. Isso quer dizer que existem muitos programas que estão em execução nesse momento. Agora, como é que um programa se transforma num processo? Assim que nós damos dois cliques no nosso programa, o Windows vai utilizar um loader que vai carregar o nosso programa para a memória, ou seja, vai criar um processo e só depois de criar o processo na memória é que o nosso código vai ser executado. Agora que já entendemos o que é um programa e um processo, vamos voltar ao tema principal do nosso vídeo, que é o Process Injection. Mas afinal, o que é um Process Injection? Um Process Injection nada mais é do que conseguirmos injetar uma DLL, uma shellcode ou outro tipo de código na memória de um processo remoto, ou seja, na memória de outro processo, em vez de ser executado na memória do nosso processo local. Existem outras técnicas que utilizam Process Injection, como o DLL Injection, o Reflective DLL Injection, o Reflective Shellcode Injection, entre muitas outras. Agora, por que é que nós utilizamos esta técnica do Process Injection? Existem dois fatores principais, mas existem muitos mais. Um deles é os privilégios altos. Se nós conseguirmos injetar um código num processo que está a correr com permissões de system, o nosso código vai ser executado com essas permissões, ou seja, com permissões de system. E outro fator é conseguirmos dar bypass a antivírus. Neste vídeo nós vamos conseguir executar a nossa shellcode na memória do processo do Notepad, só que para isso nós vamos utilizar 4 APIs do Windows: o Open Process, o VirtualAllocs X, o Write Process Memory e o Create Remote Thread. O Open Process vai nos retornar o handle do processo que nós pretendemos, neste caso do Notepad. O VirtualAllocs X vai nos permitir reservar e alocar memória no processo que nós pretendemos. O Write Process Memory, tal como indica, vai nos permitir escrever a nossa shellcode nesse processo. E o Create Remote Thread vai nos permitir executar esse código. E agora sim, vamos para a ação. Bem, já estamos aqui na tela do meu computador e vamos começar a escrever o nosso malware a utilizar a técnica de Process Injection. Para isso eu estou a utilizar o Visual Studio Code da Microsoft, vocês podem ir ao site e baixar facilmente. E estou a utilizar C++ para escrever este malware. Para isso nós vamos precisar de duas bibliotecas principais, o stdio.h e o windows.h. E agora sim vamos começar a escrever o nosso código. Primeiro vamos reservar já aqui a nossa shellcode. Apesar de nós não colocar já a nossa shellcode já, vamos definir essa variável para podermos utilizar mais à frente sem qualquer tipo de problemas. Portanto, vamos dizer aqui que é uma shellcode. Vamos indicar que é um array igual e vamos só fechar aqui as chavetas, ponto e vírgula. Aqui em C, diferente de que é como é unsigned sharp, diferente como é Python, nós precisamos de dar ponto e vírgulas e abrir chavetas para indicarmos quando é que uma função começa e termina. O ponto e vírgula significa que aquela linha terminou ali, portanto aquela expressão terminou ali. É muito diferente de Python, por isso é que eu sempre digo que se quiserem começar a programar para entender um sistema operativo, C e C++ são os melhores. Se quiserem começar a aprender a programar de forma mais rápida, escrever uns scripts de forma mais rápida, Python é muito melhor. Mas a partir do momento em que vocês aprendem C, C++, vocês conseguem escrever em qualquer outra linguagem. Bem, vamos continuar aqui a escrita do nosso malware.
vamos precisar de 3 variáveis principais. 2 delas são 2 handles. Temos aqui um handle em que vamos chamar, por exemplo, de process handle. Vamos precisar de outro handle que vai ser o remote thread. E vamos precisar aqui de um apontador que vai ser L void, not L, mas P void, o sistema tem sempre razão, que vai ser o remote buffer. E agora, tal como já foi dito no início do vídeo, nós vamos precisar de 4 APIs do Windows: o Open Process, o VirtualAllocs X, o Write Process Memory e o Create Remote Thread. Vamos começar pelo Process Handle. Process Handle. E aqui não é igual. E aqui é onde nós vamos utilizar a nossa primeira API, o Open Process. Vamos utilizar aqui o Open Process. Será que aparece aqui? Não. Já está aqui. Open Process. E nós vamos passar os parâmetros do Process All Access, vírgula, false, e aqui será o Process ID, ou seja, o PID do processo em que nós queremos injetar a nossa shellcode. Nós ainda não temos isso para já, vamos ter mais para a frente, mas para já vamos indicar que vai ser este Process ID que nós vamos colocar aqui. Agora, nós depois de termos este handle, porque é que está a dar erro? Ah, enganei-me, meti um erro. Process handle. Agora, nós depois de abrirmos este processo, nós vamos obter um handle do processo que nós queremos. E a partir daqui nós já conseguimos alocar e reservar memória nesse processo. E é aqui que nós vamos utilizar o Remote Buffer. Remote Buffer. E vamos utilizar a nossa segunda API, que é o VirtualAllocs X. E aqui nós vamos passar vários parâmetros. Primeiro vamos passar o handle do processo que nós queremos, portanto o process handle, esta variável do process handle, está aqui. Vamos passar no segundo campo, que é para indicar que não queremos definir o endereço de memória em que vai começar a escrita da nossa shellcode, ou seja, vai ser o Windows a gerir este processo, a escolher os endereços de memória. Aqui vamos passar o tamanho da nossa shellcode, ou seja, de quantos bytes é que nós vamos precisar de reservar no processo remoto. Vamos indicar uma espécie de proteções, vamos indicar aqui o mem reserve e o mem commit. E o que é que isto significa? Significa que no mem reserve nós vamos alocar memória no processo remoto, e no mem commit quer dizer que nós vamos alocar imediatamente essa memória no processo remoto. E aqui nós vamos dizer que este processo vai ter direito à execução, execute, read e write, ou seja, execução, leitura e escrita. Depois de já termos este remote buffer, ou seja, esta memória alocada, nós já conseguimos escrever a nossa shellcode nesse processo. Portanto, e aqui nós vamos utilizar a nossa terceira API, que é o write process. E será que aparece para aqui? Não. Process memory. Aqui está. E aqui nós vamos passar o nosso handle do processo que nós queremos, portanto o process handle, este aqui. Vamos passar a memória que nós alocamos no processo remoto, portanto o remote buffer, aqui. Vamos passar a nossa shellcode, que é o que nós queremos escrever nesse processo, e vamos passar o tamanho da nossa shellcode, ou seja, o número de bytes que nós vamos escrever.
Portanto, vamos utilizar aqui o size of da shellcode. E vamos passar o último campo como nulo. Agora, nós já temos o handle do processo que nós queremos. Já alocamos memória no processo que nós queremos. Já escrevemos a nossa shellcode para o processo que nós queremos. Só nos falta conseguir executar a nossa shellcode no processo que nós queremos. E é aqui que nós temos que entra a quarta API do Create Remote Thread. Aqui vamos utilizar a nossa variável do Remote Thread. E vamos utilizar a quarta API, que é o Create Remote Thread. E que parâmetros é que nós vamos passar? Vamos passar o Process Handle, que é o processo que nós queremos. Vamos passar o terceiro campo, o segundo campo como nulo, 0. Vocês conseguem ver aqui todos os parâmetros que têm que ser preenchidos em cada função. E agora vamos passar aqui a rotina da thread. Portanto, lp thread start lp thread start routine lp start routine. E vamos passar aqui o remote buffer, ou seja, a memória, o endereço, a memória que foi alocada nesse processo. Passar como null, 0 e null. E vamos fechar o nosso handle. Close handle. Aqui. E será o process handle. E são só estas 4 linhas de código que são necessárias para nós fazer um process injection. Se vocês quiserem obter mais informação sobre cada uma destas APIs, vocês conseguem encontrar facilmente isso na documentação do Windows. Por exemplo, é só aqui o Edge abrir. Já abriu. Agora não. Por exemplo, se nós escrever open process msdn, temos aqui a explicação de toda a funcionalidade dessa API e que tipo de variáveis é que nós passamos, o que é que cada parâmetro representa, etc. Vocês conseguem ter aqui uma documentação muito completa de todas as APIs que o Windows utiliza. Como podemos ver, temos aqui o open process. Podemos procurar por o virtual alloc x. Escrevemos no Google. E o virtual alloc x. Temos aqui a explicação de toda a API, toda esta função. Temos o handle do processo que nós queremos. Aqui é opcional, temos o tamanho daquilo que nós queremos alocar, os File Allocation Types, e aqui vocês conseguem ver o Commit e o Reserve, em que vocês podem definir desta forma logo as duas, e o File Protect, em que vocês conseguem encontrar aqui mais para baixo, que é o File Execute Read and Write. Vocês conseguem encontrar todas estas APIs na documentação da Microsoft. Portanto, nós já temos o código, já temos aqui as APIs a funcionar, só nos falta ter aqui a nossa shellcode para nós experimentar se realmente isto funciona ou não. E para isso nós vamos aqui à nossa máquina Kali e vamos gerar a nossa shellcode com o MSN Venom, ou seja, do Metaxploit. Bem, vamos aqui e vamos escrever MSF Venom. Eu já tenho aqui a payload, basicamente é esta. Vamos só confirmar se o IP é o mesmo. Portanto, 128. Vamos definir que queremos na porta 8080 e estamos a passar em formato de C. Aqui nós vamos deixar o nosso netcat à escuta na porta 8080
Vamos gerar aqui a nossa shellcode e vamos ver se isto tudo vai funcionar. Como é óbvio, como nós vamos injetar a nossa shellcode diretamente no código, existe uma probabilidade, não existe muita probabilidade, existe probabilidade garantida que o Windows Defender vai conseguir detectar e possivelmente bloquear este ataque. Para isso eu desativei o Windows para a demonstração, mas se vocês tiverem o Windows Defender ativo, quando forem executar, ele vai começar a alertar. Agora, existem formas de conseguirmos dar bypass a esse tipo de mecanismos de defesa, em que poderão vir em futuros vídeos. Portanto, nós vamos copiar isto, que é a nossa shellcode, basicamente. Copy, Windows, vamos aqui apagar isto. Temos aqui o nosso buffer que nós vamos substituir por shellcode. Ok, perfeito, tudo direitinho. Aqui o Process ID é o que nós vamos precisar de ver agora. E como é que nós vamos conseguir ver isso? Primeiro, vamos iniciar aqui o nosso Process Hacker, que é para conseguirmos identificar todos os processos ativos, e vamos iniciar aqui o Notepad. Ora, ele já abriu. Vamos puxar aqui para baixo. Conseguimos ver aqui o Notepad já em execução, ou seja, a partir do momento em que nós abrimos o Notepad, foi criado um processo na memória em que tem como ID o 4964. Portanto, nós vimos aqui, vamos substituir por 4964. E agora vamos ver se isto irá funcionar. Vou deixar isto aqui e vamos ver se aparece. Desapareceu aqui o... o Notepad está aqui. Para isso nós ainda temos que compilar. Vamos aqui compilar a solução. Vamos ver se não vai haver erros. Se não houver erros já é positivo. Aqui com o Process Hacker nós conseguimos literalmente visualizar todos os processos ativos, ramificações de processos, ou seja, processos dentro de processos. Conseguimos abrir os processos e ver que tipo de bytes é que estão a ser executados. É um programa muito completo que nos permite fazer esta análise mais forense de uma forma muito detalhada. Bem, ele já foi compilado com sucesso, agora só nos falta ver se realmente funciona este código ou não. E vamos executá-lo. Vemos que aqui o antivírus já deu o alerta. A questão é que nem sei porque é que ele deu o alerta, visto que eu desativei. Vamos ver o que é que se passa. Está tudo desligado. Tudo desligado. Gerir definições. Ah, está aqui em tempo real, por isso é que ele estava a dar o alerta. Bem, já conseguimos ver que o Avia consegue detectar isto de forma fácil. Porque a nossa shellcode está diretamente no código. Então o que é que o antivírus faz? Assim que o programa é executado, ele vai ao programa que está em disco, vai analisar toda a sua constituição, toda a sua assinatura e vai verificar que tem aqui bytes maliciosos e a partir daí barra a execução. Porque é que a técnica de Process Injection é muito útil? Porque muitos dos antivírus, nomeadamente, por exemplo, o Malwarebytes e o Bitdefender, não analisam coisas que sejam executadas na memória. Por exemplo, assim que um programa é executado na memória, o que o Malwarebytes e o Bitdefender vai fazer é, esse programa vai verificar que módulos é que estão a ser importados que estão no disco e vai analisar esses módulos. Tudo o que é executado já na memória, esses antivírus não vão conseguir detectar porque não fazem essa análise. Portanto, se nós conseguirmos executar um programa em que vai buscar uma shellcode remotamente, em que já esteja na memória, ou seja, o programa já está em execução, e remotamente vai buscar uma shellcode e execute na memória e nunca toque no disco, esses antivírus nunca vão detectar esse tipo de malwares. Bem, vamos executar novamente. Vemos aqui que no Notepad já foi criado aqui outros subprocessos dentro do Notepad e vamos verificar se nós temos a nossa shell.
e aqui temos a nossa reverse shell fácil ao injetarmos a nossa shellcode na memória de outro processo. E como é que nós conseguimos ver que realmente a shellcode foi injetada na memória do Notepad? Se nós abrir aqui o Notepad, vamos aqui a procurar aqui para baixo o Read, Write and Execution. Ok, já conseguimos aqui abrir. Temos que procurar por Read, Write and Execute e vamos verificar que temos aqui os bytes que estão a ser executados é FC48 FC4883. Vamos ver como é que é a nossa shellcode. A nossa shellcode é FC4883. Portanto, como conseguimos ver, temos aqui a nossa shellcode a ser injetada na memória do processo do Notepad. E com isso, a devolver-nos uma reverse shell totalmente funcional. Vai aqui, é deste lado. Nós podemos fazer o mi, tudo aquilo que nós pretendemos. ipconfig, vimos aqui o nosso IP, até podemos verificar para ver se é o mesmo. Aqui no cmd, ipconfig 130 e 130. Recapitulando, eu posso deixar todos os comandos, nomeadamente o do Venom, na descrição, se vocês pretenderem, apesar que eu acho que é um comando extremamente simples, em que vocês conseguem captar bem no vídeo, mas eu posso fazer já a explicação dele. Em que nós estamos a passar, o P significa a plataforma em que nós queremos criar a nossa shellcode, ou seja, neste caso nós estamos a fazer uma reverse TCP, ou seja, uma reverse shell. O hello, se vocês vão especificar, é o IP que vocês querem conectar, ou seja, o vosso. A porta é a porta que vocês querem conectar, e no F vocês estão a definir o formato que vocês querem que a shellcode seja gerada. Nós colocamos C, por isso é que ele apareceu assim. Se nós colocássemos, por exemplo, exe em executável, ele ia gerar um executável com esta payload exatamente. Agora, vocês podem utilizar outro tipo de shells. Podem utilizar uma interpreter, podem utilizar as shells que vocês bem entender. Mas recapitulando tudo aquilo que nós fizemos no vídeo, vamos gerar a nossa shellcode, que está aqui. Criamos três variáveis: o process handle, o remote thread e o remote buffer. O process handle vai guardar o indicador do handle do processo que nós pretendemos, que vai ser gerado pelo o process openProcess. O virtual alloc vai reservar e alocar a memória da nossa shellcode no processo que nós pretendemos. O write process memory vai pegar na nossa shellcode, nos handles dos processos que nós queremos, e vai escrever a nossa shellcode para esse processo, para essa alocação de memória. E o remote create remote thread vai executar a nossa shellcode na memória desse processo, e só assim que essa thread é executada, o código é executado, portanto a nossa shellcode é executada e é-nos devolvida uma reverse shell completamente limpa para a nossa máquina, neste caso do atacante. Agora, existem várias formas de nós conseguir melhorar este código. Como podemos ver, nós temos que ir manualmente buscar o process ID do processo que nós queremos e escrevê-lo no nosso código para ele ser executado, mas existe uma forma de nós conseguir ir buscar esse process ID de forma dinâmica, ou seja, se nós fechar o Notepad e voltar a abrir, ele vai conseguir ir buscar o process ID, ou seja, o PID, dinamicamente, com um novo valor, e escrever no nosso código. E também conseguimos ir buscar a nossa shellcode remotamente e injetá-la na memória do nosso processo. Agora, escrevam nos comentários se vocês querem que eu faça um novo vídeo com estas novas features, ou seja, a ir buscar o process ID, o PID, dinamicamente, a ir buscar a shellcode remotamente. Escrevam nos comentários se vocês querem um vídeo a explicar e a escrever o código para estas duas features. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!